Há 3 semanas atrás, nós estudamos aqui que Salomão levantou uma pergunta. Lembra qual era a pergunta? Qual é o sentido? Qual é a vantagem? Qual é o propósito em todo o trabalho realizado debaixo do sol? Lembram-se disso, queridos? Lembram-se, né? Pois é. Nessa parte de Eclesiastes, Salomão ele continua a sua busca, tentando encontrar esse sentido, esta vantagem. Em especial, nessa sessão, ele vai aplicar o seu coração, a sua análise, em certas conquistas que parecem ser importantes, cruciais para o homem, principalmente para o homem moderno, como nós, homens pós-modernos. E ele vai falar de muitas coisas que o homem pode experimentar na sua vida. Por exemplo, o riso, a alegria, né? O vinho, a extravagância, as conquistas, as grandes realizações, o prazer refinado, a aventura, ou seja, toda boa experiência que o prazer nos proporciona. Vocês se lembram da pergunta que nós fizemos a vocês aí nas redes sociais? Qual era a pergunta? Por que nós assistimos Copa do Mundo? Ano que vem tem Copa do Mundo. Quem gosta de Copa do Mundo aí? Você já viu que tem gente que às vezes não liga nem para futebol o ano inteiro, mas quando chega na Copa do Mundo assiste, porque gosta. Lembra da infância, lembra da família, quando o pessoal pintava lá as ruas de verde e amarelo, né? Eu perguntei quem assiste Copa do Mundo aqui, só meia dúzia assistiu. Gente, vocês não assistem Copa do Mundo? Quem assiste Copa do Mundo aí? É legal, não é legal, queridos? Torcer pro Brasil. Embora às vezes a gente torce contra de raiva, né, irmão? Porque o time tá meio ruim, mas não pode, tem que torcer pro Brasil. Olimpíadas. Não é legal assistir as Olimpíadas? Estou falando com vocês. Não é legal assistir as Olimpíadas, queridos, né? Tô ouvindo alguém falar não, tem alguém aí que tá muito revoltado com a vida. Eu acho legal. Até Olimpíadas do Inverno é legal. Já assistiu Olimpíadas do Inverno? Negócio legal. Outro dia eu estava assistindo aquele curly. Sabe o curly? Joga um vasinho. Joga um vasinho no gelo assim, ele vai escorregando e vai um monte de gente varrendo. Diga onde você vai que eu vou varrendo assim. Você já viu esse esporte? Que coisa legal. Meu Deus do céu, eu queria tanto praticar isso, mas lá em Guarulhos não dá porque não tem gelo, né? Mas que legal! Como a gente gosta de ver as conquistas, as vitórias, é emocionante. Quando você vê aquele atleta, né? Tipo a nossa atleta que é ginasta, que saiu de Guarulhos, que ganhou medalha olímpica agora. Você sabe o nome dela? Rebeca, isso, a Rebeca. A Rebeca lá do Jardim Fortaleza, né? Saiu para o mundo. É legal. E por que a gente tem esse prazer em assistir Copa do Mundo ou outros esportes? Aliás, a gente gosta de um contorno estético. Nós gostamos de assistir um filme, de ouvir uma música, não é verdade? De fazer uma viagem, às vezes você não fala isso, estou precisando só ir para a praia para ver o mar. Mas só precisa ir lá para o mar, lá, ficar olhando o mar, o oceano, ver o barulho das ondas, né?
viajar um pouco, ou montanha, preciso ver uma montanha. Você não tem essa vontade, às vezes, de conhecer, por exemplo, a Torre Eiffel? Eita, nós! Onde é isso, pastor? É bonito. Os Alpes suíços, sei lá, tanto lugar. E no Nordeste, quem nunca foi, né? E no Sul, nas cataratas. Nós temos esse desejo de ver as flores, de ver a natureza, né? Como é legal ver a natureza. Imagina você ter a oportunidade de ir lá para o Pantanal, sabe, aqueles roteiros turísticos, e lá ver como é que a onça, que é o terceiro maior felino de todos os felinos, esse animal fantástico aí que nós temos no Brasil, né? Como é que é o comportamento da onça, ou ir na África ver os leões, as girafas, os elefantes. São coisas que a gente fica imaginando. E você percebe, nossa, como eu gosto disso. Eu acho que não tem nenhum ser humano que tenha algo que ele diga, não, eu não gosto de nada. Alguma coisa ele se agrada. Seja uma comida, algo torna-se um prazer para ele. Seja uma bebida, seja uma viagem, seja uma conquista, seja, não sei, músicas. E a pergunta que eu te faço é: por que nós gostamos dessas coisas? Por quê? Porque Deus nos fez justamente para amar todas essas coisas, e para que através dessas coisas nós nos voltássemos para Ele. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Nós fomos feitos com um senso estético, com a necessidade de alimentar a nossa alma com a beleza. Então nós precisamos do belo. Nós precisamos ouvir uma música, e essa música produz em nós efeitos químicos, psíquicos, sensoriais, que por vezes nos alegram, nos emocionam. Não é assim que acontece? Tem música que você ouve que você fala, nossa, essa música me levou lá para 20 anos atrás. Não é, gente? Amém? Então nossa alma parece precisar destes efeitos, de assistir um filme e se emocionar com ele. Deus nos fez assim, com essa necessidade. O problema, querido, é quando nós nos lembramos da dádiva, mas nos esquecemos do doador. O problema é quando nós achamos que só existem as flores. O problema é quando nós achamos que só existem estas coisas a serem buscadas. E é aqui que Salomão vai tratar desse assunto. E ele vai nos ensinar a encontrar nas coisas que foram criadas aquilo que só o Criador pode nos dar. Ou seja, através das coisas, alcançar o Criador. Não se limitar apenas à criação. O prazer, a diversão, coloque isso no seu coração, não são coisas más. A Bíblia não vai reprimir o prazer, a diversão, a alegria. Na verdade, existem usos legítimos e bíblicos para o prazer. A gente vai tratar disso mais para frente, não é nessa sessão. Mas por enquanto, o que nós precisamos entender é que nesta parte, Salomão ele vai nos mostrar que essas coisas, a alegria, o prazer, a diversão, elas não podem se tornar substitutos de Deus. Não é nelas que nós encontramos satisfação para as nossas frustrações. Está compreendendo, queridos? Amém?
Eclesiastes 2:1 diz assim: eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer e toda a sua intensidade, e conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Só me fez concluir que do riso o que sobra é a tolice, e da alegria o resultado é o rebio, o vazio. Então decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância, procurando, entretanto, manter mente e coração sob a liderança da sabedoria. Eu desejava descobrir o que de fato vale a pena debaixo dos céus. Durante esses poucos anos que o ser humano vive sobre a terra, depois concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas, construí palácios para mim mesmo e plantei imensos vinhedos. Projetei e mandei construir belos jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvores frutíferas. Construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Comprei uma infinidade de escravos e escravas. Muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras. Além de toda a criadagem, tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Acumulei para mim prata, ouro, riquezas, sem conta dos reis e das províncias. Escolhi os melhores cantores e cantoras e servi-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que o ser humano pode sonhar. Tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que vivem em Jerusalém antes de mim, sempre me mantendo junto ao meu saber. De tudo quanto os meus olhos e o meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Jamais privei o meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho, e essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo que as minhas mãos haviam produzido, e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de rebio, um inútil e um enorme vazio, como correr atrás do vento. Ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. Meus amados, é uma leitura pesada, porque Salomão, ele agora pega todas as suas conquistas e ele chega a uma conclusão: tudo isso é transitoriedade, é sopro, é névoa, é vaidade, é rebelo, é vento. Que essas coisas das quais nós estamos falando, querido, parecem ser as coisas que todos os seres humanos nos nossos dias têm buscado. Salomão vai dizer que ele se tornou o homem mais importante da sua época. Salomão, se estivesse vivo nos nossos dias, ele sairia na revista Forbes, ele sairia naquelas revistas. Já foi no dentista já? Não tem aquelas revistas? Antigamente tinha, né? Hoje tem menos, mas ainda tem. Esses dias eu fui no dentista e tinha. Lembra daquela revista Caras? Lembra? Vocês nunca viram essa revista? Aí os famosos estão ali. Tinha a Ilha de Caras, que era uma ilha lá pro lado de Angra dos Reis, e só rico ia lá.
e tira foto, e põe foto cozinhando, né? E foto rindo, e foto mostrando o corpo. Salomão seria um desses homens, seria uma dessas pessoas, pessoa importante, chamada para os grandes círculos sociais da alta sociedade. E quando Salomão alcança todo o status possível que alguém poderia alcançar, ele chega a uma conclusão: tudo é vaidade. Isso não faz sentido. Ele vai enumerar as suas conquistas, justamente para que os seus leitores, ao ler, pudessem chegar à mesma conclusão que ele chegou. Vamos analisar algumas dessas conquistas de Salomão. Primeira delas, Salomão vai dizer: olha, eu me entreguei ao riso. Amém? Quantos gostam de rir aqui? Acho que até a pessoa mais mal-humorada, em algum momento, ela se pega rindo de alguma coisa. Não é verdade? Será que a comédia, então, seria a solução para o problema apresentado por esse mundo tão repetitivo? Esse mundo tão depressivo, tão desafiador, tão difícil? Alguém pode dizer: olha, eu acho que o segredo é rir. Eu nunca me esqueço daquele filme, O Palhaço, quando ele vai dizer assim, não sei se você assistiu o filme O Palhaço, com o Selton Mello, mas ele vai dizer assim, não sei se eu vou lembrar a frase completa: o gato bebe leite, como é que é? O rato come queijo, o gato bebe leite, a vaca come grama e eu sou palhaço. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo assim: olha, tudo tem um propósito, mas eu que tenho por propósito fazer as pessoas rirem, eu mesmo estou rindo de nada. Será que a comédia, o hilário, ele de fato pode preencher as tristezas que nós temos na alma por estarmos num mundo depressivo, num mundo difícil? Porque hoje em dia, repare como a nossa sociedade, ela se inclina à necessidade de rir. Já percebeu quanto nós somos bombardeados por memes e vídeos engraçados o tempo todo? Não é verdade? Você está ali com o celular na mão e você está rindo o tempo todo, não é? Está rindo. Gente, irmãos, e você está rindo ali e está feliz. Será que esse riso traduz infelicidade? Será que aquele cara que vai lá, que atravessa a cidade, vai lá na Avenida Paulista, na Augusta, né? E tem ali os teatros, né? E ele paga ali um ingresso para assistir um stand-up. E ali ele ri de muitas coisas, ele ri de casamento, ele ri da vida, ele ri dos problemas dele, ele ri de tudo, ele ri dos outros. Será que essa comédia, ela pode solucionar a tristeza da alma? Ou seria esse um remédio paliativo? Ou seria esse um remédio apenas para alguns momentos, mas com uma eficácia muito curta, incapaz de durar muito tempo? E é por isso que a gente precisa da repetição. Então conta a piada de novo, uma nova piada, um novo programa de humor, porque aquela alegria vivida ontem, ela já não tem efeito hoje. Então nós precisamos de uma nova alegria hoje. Qual é a conclusão que Salomão chega a respeito do riso? Sim, o riso é bom, mas ele some rápido. Já percebeu que se eu contar uma piada para vocês vão rir demais agora? E se eu contar de novo, ela já não vai ter o mesmo efeito?
E se eu contar de novo, você já vai rir por obrigação. E se eu contar de novo, você já vai falar: chega, chega, está na hora de parar. Você fala: rapaz, não deu para rir. Repare que o riso parece que está enquadrado até na nossa racionalidade. Por exemplo, eu estava lendo um livro outro dia que contava várias piadinhas, assim, sabe? Várias tiradinhas. Só que na realidade americana não teve graça nenhuma para mim. Agora, se contar uma piada ambientada à minha realidade, aquilo vai fazer todo sentido. O que eu estou querendo dizer? Que até o riso por vezes é forçado, né? Tem uma técnica psicológica que, quando ela é aplicada, você se rende ao riso. Isso é verdade. O riso é tão forçado que às vezes o cara que está fazendo você rir, ele não está achando graça nenhuma naquilo. Por quê? Porque às vezes ele está fazendo você rir, mas ele mesmo não ri daquilo, porque ele já viu tanta gente rindo daquilo que ele está falando. E é por isso que é muito comum a gente ver aí quantos são os comediantes que você fala: nossa, que cara engraçado. Quando você vê ele pessoalmente, ele não tem graça nenhuma. Outro dia teve um amigo meu que foi viajar, aí pegou o avião e encontrou com aquele, eu esqueci o nome do ator, mas é o ator que fazia a Grande Família lá, o Agostinho Carrara, não lembro o nome dele. Esqueci o nome. Cardoso, alguma coisa Cardoso. É o que, Cardoso? Pedro Cardoso. E ele falou assim pra mim: nossa, eu fui tão empolgado pra cima dele, achando que ele era o máximo, porque eu era fã dele. Aí eu falei pra ele: olha, no próprio seriado ele já não era tão carismático assim, né? Ele falou: rapaz, mas o cara era muito rabugento. Para um humorista, o cara não deu uma risadinha. A maioria são assim. A maioria são assim. Então Salomão conclui: o riso é bom, mas temos que admitir, ele não é a solução. Então vamos para a segunda tentativa. Se não deu certo com o riso, se o riso não pode solucionar o problema do homem, tem uma coisa que soluciona então: é a extravagância. Vamos se matar de comer. Alguém disse aí que crente não bebe, mas come dobrado. Já ouviram falar disso aí? Já? Não é bom isso também não, porque gula é pecado, assim como embriaguez. Então vamos nos matar de comer, ou melhor, ele vai dizer assim: vamos falar de bebida. E ele fala: eu me entreguei ao vinho. Imagine um homem mais rico do mundo que poderia experimentar as melhores bebidas da sua época. Ele vai dizer: eu me entreguei ao vinho. Será que o vinho resolve? Será que o álcool ele consegue preencher o vazio do coração? Olha, queridos, por exemplo, isso é um dado científico. O consumo do álcool ele aumentou disparadamente nos últimos 2 anos. Vocês sabiam disso, né? Aliás, o álcool ele passou a ser vendido mais do que alimentos básicos. Por que vocês acham? Porque as pessoas começaram a quê? A ficar mais em casa. O cara está lá em casa, de saco cheio, cansado, desanimado, não pode trabalhar, não pode fazer nada. O que ele vai fazer? Ele vai beber, não é verdade? Aliás, até um livro que eu estava lendo, Alegria Dentro da Força do Limite, do Douglas Wilson, e ele vai falar uma frase que eu vou até parafrasear ela, ambientar na nossa realidade. Se você tirasse o álcool, se você removesse a cachaça, a bebida, como um remédio para a tristeza, remove o álcool. O que seria da indústria, por exemplo, da música sertaneja? Já imaginou música sertaneja sem cachaça? Não tem como. Porque a música sertaneja só fala de cachaça. Aliás, fala de 2 coisas: do corno, o cara que foi traído, e foi beber cachaça. Não é isso? É o cara que tá mal, mulher abandonou e ele foi beber pinga e tá lá no bar. Quem ouve música sertaneja, não é isso? Música sertaneja? Então, tirou cachaça, acabou a música sertaneja, né?
Pode olhar todas as músicas. Alô, Ambev, toca a produção aí que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou. Eu sei todas as músicas sertanejas, então eu posso ficar cantando pra vocês até amanhã aqui, irmãos. Sou do interior, não tem como. No interior a gente canta música sertaneja até no culto de Santa Ceia, pra você ter ideia como uma coisa é grave, né? Só que Salomão, ele vai mostrar a esterilidade do vinho como anestésico emocional. Ele vai dizer: não, a embriaguez é vazia. Irmãos, assim como a comida, o vinho é uma criação. Mais adiante no nosso estudo nós veremos a função bíblica deste prazer, a sua função comemorativa e a importância da compreensão correta a respeito disso. Mas por enquanto o que Salomão está querendo que a gente compreenda é: o vinho é bom, assim como o café. O cafezinho não é bom? Tem gente que entende tudo de café, não é, Eliane? E tem o grão tostado, e tem o grão não sei o que lá, e tem um café forte, tem um café fraco, tem um café duplo. Outro dia eu tava com sono, eu parei no posto, eu falei assim: moço, precisa de um café expresso aí para ficar firme. Aí eu olhei e falei assim: tem o duplo também, né? Falei: qual a diferença do café expresso pro duplo? Ela falou: que o duplo é duplo, né? Então, eu falei: então realmente, então você me dá ele então, porque já que ele é duplo, então ele é... Mas tem gente que entende, não é verdade? Entende de vinho, entende de café, entende de hambúrgueres. Ai, um bom hambúrguer gourmet, natural. Como é que eles chamam hoje? Hambúrguer artesanal. Então, só que por enquanto Salomão quer dizer uma única coisa: isso tudo aí está destinado a um único lugar. Qual? Ao nosso sistema digestivo e depois o sistema do esgoto sanitário. É isso que ele está querendo dizer. Os efeitos sensoriais da degustação não podem resolver o problema da vida. Se matar de comer chocolate não vai adiantar. Mas eu estou depressiva, pastor, eu preciso comer muito chocolate. Não vai resolver. O vinho, a extravagância, Salomão entende que podem ser instrumentos que acabam tapeando as nossas frustrações da vida. Quem aqui, às vezes, por estar muito chateado, falou: vou sair para comer alguma coisa? Já não fez isso? Ou o exemplo que eu falei da bebida: o cara fala: tô mal, aí ele vai fazer o quê? Vai beber. O cara brigou com a esposa, tá lá no bar bebendo, para tapear as mágoas. Salomão está querendo dizer: isto não vai resolver. E são muitos os que estão se divertindo, estão bebendo para esquecer alguma coisa. Ai, minha vida está tão chata, está tão complicada, tanto problema. Aí vem um amigo e fala assim: vamos dar uma saída. Você precisa sair comigo. Você já foi para night? O que é isso, irmão? O máximo que eu fui foi na vigília. Night? Você precisa conhecer a night. Vamos? E são muitas as pessoas que estão indo para o show, beber, comer, se divertir, porque está querendo esquecer alguma coisa. Irmãos, prestem atenção. Fingir que o vazio do coração não existe e tentar abafar esse vazio com vinho, alegria, comida, bebida, diversão, conquistas, não vai resolver o problema. E é isso que ele está dizendo. E é justamente essa forma errada de lidar com a vida, de tentar ocupar a mente com alguma distração e fingir que o buraco não existe, e distrair a sua mente com alguma coisa que chama a sua atenção. Pode ser o riso, pode ser o vinho, e tapear o coração e fingir que aquilo que é infeliz na sua vida, não, isso não existe.
Logo, o efeito passa, o efeito do riso, o efeito do vinho passa, e aí a cobrança é ainda maior, porque nós lidamos com a realidade que sim, a frustração está lá, o buraco está lá, a necessidade está lá. Então vamos fazer o seguinte: vamos intensificar um pouco mais esse prazer e vamos nos aventurar, sabe? Aí a gente começa a ouvir aquelas músicas pro dia nascer feliz, pro mundo inteiro acordar, sabe aquelas músicas libertárias que diz: vai, carpe diem, aproveite o momento, seja feliz, agora é a hora é agora. Então Salomão começa a se entregar a todo tipo de prazer. Ele tem harém, ele tem mulher, ele tem homens, ele tem tudo agora dentro do seu palácio. E aí que muitas pessoas estão tentando achar o significado da vida, se entregando excessivamente a determinados segmentos. Por exemplo, tem aquele cara que vai dizer assim: não, o sentido da vida eu encontrei porque eu leio muito. Então ele tem uma estante de livros e ele lê o dia inteiro. Ele lê o dia inteiro, porque ele quer achar nos estudos, a gente já falou isso 2 semanas atrás, né, tentar encontrar essa solução na sabedoria, mas ela também é insignificante. Tem aquele que vai dizer: então eu vou malhar muito. E ele preocupa só com o padrão estético, com o seu corpo, com o seu abdômen. E ele quer praticar esportes e andar de bicicleta e subir montanhas. Aqui, as possibilidades são infinitas, porque cada pessoa vai se entregar com excessividade a algum segmento. Outros buscam em viagem, ou pelo menos o anseio da viagem, né? Porque do jeito que as coisas estão caras, não dá para viajar tanto hoje, né, irmãos? A Juliana até brincou comigo: em outubro aí a gente tem uma folga aí, vamos para Ubatuba. Falei: não vai ter dinheiro, então vamos para Caraguatatuba. Também acho que não dá, então vamos para Bertioga, também não dá, não, então vamos subir, vamos ali em Mogi das Cruzes, no monte, também não dá, então vamos em Itaquá no parquinho, também não dá, então vamos ficar em casa, aí dá, aqui, louvar o Senhor aqui, vamos abrir um jejum em casa, para economizar. Então, se não dá para viajar, pelo menos a gente sonha, né? E aí você fica entrando no Google e vendo todas as possibilidades de lugares que você pode ir. Ai, pastor, como eu queria sair aí pelo mundo e conhecer o mundo e tirar várias fotos e mostrar para as pessoas. Então, muitas pessoas estão buscando isso como um escape para tentar aquietar a alma. Só que eu quero que você perceba que essas coisas não são coisas perversas. Você já pode me dar uma resposta: qual é o problema nisso? Nenhum. São coisas boas que Deus nos deu. Aliás, Deus criou a diversão no mundo. Você precisa acreditar nisso. Por exemplo, imagina um brinquedo radical aí, um esporte radical, alguma atividade radical. Por exemplo, pular de bungee jump. Alguém já pulou de bungee jump? Vocês têm carinha mesmo que não são radicais. Nem amém vocês falam, quanto mais pular de bungee jump. O cara que pula de bungee jump fala amém, fala alto. Ele fala alto. Vocês precisam, antes de morrer, pular de bungee jump, irmãos. Acha um lugar aí, por aqui em algum lugar deve ter, mas certifica que está bem amarrado lá o pé, irmão. Pelo amor de Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou melhor, acho que mais legal que pular de bungee jump é pular de paraquedas lá em Botucatu, Boituva, né? Alguém já pulou de Nunca pularam também? Nunca fizeram nada, né, irmãos? Nunca montaram num touro selvagem, nunca fizeram nada, né? Nunca pegaram num tigre, meu Deus do céu.
que foi o mais radical que você já fez na vida já? Ó, isso é bom, hein? Diversão no parque? Nunca foi na torre do Hopi Hari? Isso é perigoso, hein? Deus me livre. Então, o que seria, vamos pegar aqui um exemplo, o que seria do Bungee Jump se quando você pulasse nele você não tivesse o frio na barriga? Teria graça? Sei lá no parquinho, semana passada fui no parquinho com a Juliana e com o Daniel lá no Kamikaze. Qual é a graça se não tivesse a vertigem, o frio na barriga? Teria sentido? Você vai lá no samba, já foram no samba? É samba o nome daquele brinquedo? Que roda, 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 e você cai, levanta, cai de novo. Você sai dali emocionado porque é alegre, por quê? Porque a gravidade, o seu cérebro, a força G, tudo cooperou para que você tivesse uma sensação de adrenalina. Isso comprova que a forma que Deus nos fez é porque Ele queria que nós nos divertíssemos com a sua criação. Aliás, no Jardim do Éden, as possibilidades eram infinitas, não havia restrição. Adão, por exemplo, poderia brincar com o tigre. Era possível isso? Sim. Já imaginou? Você não faz assim pro gato, assim, ó, para ele pegar o teu dedo? Pensou você fazer assim, brincar com o tigre? Na hora que você fizer assim, vai com tua mão, né? Era possível. Porque tudo que Deus fez é bom e Ele fez para o homem desfrutar. Então o problema não é a diversão nas coisas boas da vida. O problema não é você viajar, irmão. O problema não é você malhar. O problema não é você ler. O problema não é você se aventurar. O problema é tentar encontrar nessas coisas o sentido da vida. Está compreendendo, queridos? E muitas são as pessoas que cada vez mais estão aumentando a dosagem do álcool, do sexo, do esporte, das viagens, da comida, e estão se expondo ao risco de ficar pulando de viagem em viagem, de diversão em diversão, de balada em balada, de amizade em amizade, de vinho em vinho, de cerveja em cerveja, e se afundando cada vez mais numa vida sem resposta. E por vezes essa vida começa a se tornar até dissoluta, que foi o que aconteceu com Salomão. Ele começou a se entregar tanto nessa entrega, nessa aventura, que ele começou a se tornar um cara dissoluto. Dissoluto aqui é no seu sentido, um homem pecador, entregue à devassidão, a dissoluções da vida, aos pecados da vida, aos prazeres da vida. Estão compreendendo isso, irmãos? Então pode ser que nós não chegamos a um ponto extremo, por exemplo, né? Como aquele cara lá do sertanejo, que teve um problema no casamento, no namoro, e foi pro bar e bebeu, e se entregou à embriaguez ou a uma vida dissoluta. Pode ser que você não tenha chegado a um ponto tão extremo, mas todos nós em algum momento já usamos o prazer, a diversão, para escapar das tristezas que a vida nos impõe. Não é verdade, irmãos? Em algum momento você falou assim: eu vou distrair a cabeça porque eu estou muito chateado com algo. E Salomão está dizendo: isso não resolveu. Olha o que a T.C. Warren diz no livro Liturgia do Ordinário: prazer é uma profunda resposta humana ao encontro com a beleza e a bondade. Olha só, nesses momentos de prazer, de deleite, de fruição, de espanto, respondemos impulsivamente a Deus com os nossos corpos: sim, nós concordamos, a sua criação é muito boa. Tudo que Deus criou é bom. Amém? O problema aqui no caso, Salomão está percebendo que o uso incorreto dessas coisas não são tão boas assim. Então,
já que se entregar ao prazer não está resolvendo, já que beber não está resolvendo, viajar não está resolvendo, vamos fazer o seguinte: vamos nos debruçar ao trabalho, a grandes realizações. Então agora Salomão, ele vai começar a construir. Sabe aquele jardim dos sonhos? Quem gosta de planta, irmão? Eu sou da seguinte opinião: você não precisa entender de planta para gostar de planta. Eu não entendo nada de plantar, assim, sabe? Mas eu acho muito bonito, eu gostaria de ter na minha casa. É igual aquário. Eu não entendo nada de aquário, mas eu queria ter um aquário na minha casa. Quem gostaria de ter um jardim em casa? Já imaginou? Não seria legal, irmão? Já pensou um jardim? Já pensou você está fazendo a comida ali? E você fala: eu quero colocar um coentro na comida. Você vai lá no jardim da sua casa, na horta. Seria o sonho, não seria o sonho? Você está falando: vou fazer um suco de acerola aqui. Você vai lá e pega a acerola, né? Seria o sonho, não seria? Salomão fez tudo isso. Ele fez uma horta gigante, ele fez um jardim gigante, ele fez açude. Quem gostaria de ter uma represa para pescar no fundo de casa? Ai, estou com vontade de comer uma tilápia. Fundo de casa. Vitamina de abacate com leite. Não é delícia isso? É bebida de pobre, mas é gostoso, né? Fundo de casa. Tá tudo lá. Jardinzão bonito, coisa linda. Preste atenção, irmãos, porque Salomão começou a construir coisas. E construir coisas é interessante porque na nossa mentalidade, sempre que a gente vai construir, a gente quer começar a aumentar a nossa edificação. Para quê? Porque para a gente ela só tem sentido se ela for grande. Pode observar. Se a gente pudesse escolher, você preferiria morar numa casa pequena ou numa casa grande? Quanto maior, melhor, né? E Salomão, ele tinha dinheiro, ele começou a construir coisas grandes. Ninguém quer construir uma pequena carreira. Já viu alguém falando isso? Estou me formando aí na faculdade, mas estou me formando, mas eu pagando as contas já tá bom. Não, o cara quer ser o quê? O grande advogado, o grande professor, o grande pedagogo, o grande físico, engenheiro. Quero ter sucesso na minha área. Você precisa entender que nós vivemos uma sociedade existencialista. O que é isso? A corrente filosófica do existencialismo, ela acredita que a vida não tem sentido, o mundo não tem sentido. Então somos nós, os homens, quem damos sentidos a essa vida ao longo da sua duração. Ou seja, enquanto você viver, você vai dar sentido à vida, ou não. Então, como ela é uma sociedade que não acredita no propósito, em providência divina, ela não acredita nisso, então ela entende que ela mesma tem que criar algo, geralmente coisas grandes, né? E quanto maior for a minha realização, mais sentido eu vou trazer para a minha existência. E é por isso que Salomão, então, ele vai criar praticamente um paraíso na terra. E é justamente isso que nós tentamos fazer. Nós tentamos construir a casa dos sonhos, o corpo dos sonhos, a profissão digna de elogio, que as pessoas nos elogiem por ela, uma carreira monumental, ser admirado pelas pessoas, ter filhos exemplares, ter uma profissão que todo mundo diga: olha, que profissão legal, hein? Que bacana, fantástico isso. E é importante a gente entender, irmãos, que até os assuntos espirituais, até os nossos projetos eclesiásticos, em algum momento eles podem estar comprometidos por essa idolatria humana, esse desejo de construir algo grande. E é aí que nós somos facilmente enganados, porque nós achamos, passamos a achar, nos enganamos
que essas grandes realizações preencherão o vazio. Mas para Salomão, isso também não era possível. Ah, se eu fosse um grande empresário, pastor Machado. Ah, se eu tivesse uma grande empresa. Ah, se eu tivesse uma casa em tal lugar. Ah, se eu fizesse isso, tudo seria diferente. Se eu tivesse uma igreja grande, fosse um pastor de sucesso, um marido de sucesso, um filho de sucesso. Ah, se eu fosse um exemplo, um case para as pessoas. Salomão, já sonhou tudo que você tinha para sonhar? Já imaginou tudo? Então, tudo isso é vaidade. Nada disso faz sentido. É como correr atrás do vento. É transitório, é rebio, é névoa. Amém, queridos? E essa é uma resposta que nos contraria, porque o mundo está dizendo, sim, você vai encontrar nas realizações um sentido para a sua vida, quando na verdade a vida está nos provando o contrário. E por fim, Salomão, depois de ter se entregado a todos os prazeres, às grandes realizações, ao riso, ao vinho, ao sexo, às amizades, ele vai refinar o seu prazer. Então ele diz assim: tragam músicos para o meu palácio. Gente, Salomão era um homem que ele buscava beleza em toda parte. Ele queria beleza na comida, beleza nas mulheres, beleza nos seus servos, beleza em tudo. E ele vai dizer que ele não poupou nada aos seus olhos. Trazer músico, artista para o palácio era algo raríssimo e caríssimo para a sua época. E foi isso que ele fez. Sabe, irmãos, nessa parte ele começa a refinar então a sua busca. Porque a música, as flores, os jardins que ele fez, a arte, o valor estético, ele tem o poder de capturar em nós, de nos fazer perceber algo superior. Quem já chorou aqui ouvindo uma música? Provavelmente você ainda vai chorar ouvindo muitas músicas. Quem aqui já viu uma arte e falou, nossa, que negócio bonito isso? Não é? Se emocionar e falar, nossa, que coisa bonita. Pois é, a música tem esse poder. Só que o problema é que o valor estético, que a beleza da arte, a beleza artística, por mais que ela nos faça perceber algo superior, ela não tem o poder, ela não nos permite agarrar, perpetuar essa beleza. Por quê? Porque ela também é rebel. Tem um filme, eu não sei se vocês assistiram. Quem assistiu aqui o filme Beleza Americana de 1999 com Kevin Spacey? Assistiu Beleza Americana? Na escola geralmente passava, não foi na escola que passou? Para mim eu assisti na escola. Aí depois eu acho que eu assisti em casa de novo. Mas era um filme bem interessante, eu não vou dar spoiler para você, porque eu acho que tem no Netflix, você pode assistir. Quer dizer, eu não sei se tem no Netflix, porque o Kevin Spacey foi pego em algumas acusações gravíssimas agora e acabaram tirando muitos títulos que ele estava envolvido ali, né? Kevin Spacey é aquele do House of Cards, sabe? Acho que ele é o presidente, né? Ele é o presidente? Vocês assistiram House of Cards? Vocês também não assistem nada, né, irmão? Vocês só assistem Palmeirinha só, né? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Mas é o Kevin Spacey. Quem sabe quem é, sabe. Quem não sabe, não sabe. Pronto. Enfim. Eu não vou dar muito spoiler aqui, mas o filme Beleza Americana, que é um filme que você tem que assistir, mas ele é um filme que ele vai passar a ideia de uma família que estava todo mundo frustrado, filho frustrado, mãe frustrado, marido frustrado, todo mundo estava frustrado, muito frustrado por sinal.
Só que cada um dos personagens, das peças, da trama, eles vão começar a se aventurar em alguma coisa proibida, em alguma coisa imoral, em alguma coisa que fugia dos padrões conservadores da cultura e da sociedade americana, mas eles mantinham o quê? A aparência. Sabe aquela família de margarina do café da manhã? Eles mantinham aquela aparência, mesmo que o cara lá dava suas puladas de cerca, a mulher também, o vizinho que era um esquisitão também percebia, a menina, né? Que tem até a cena icônica do Beleza Americana, que a menina tá deitada assim, cai as pétalas de rosa nela, que foi a vizinha nova que mudou. E é essa a ideia que o filme passa. E é interessante porque é uma crítica muito válida, da qual nós temos que trazer para o nosso sermão. Porque por vezes, irmãos, parece que na nossa vida tudo está morto. Irmão, você só trabalha para pagar conta, né? Você está cansado. Pedro falou verdade aqui. Uma vontade, né, irmãos? Acho que no teu caso, nem para pagar a conta a gente está conseguindo trabalhar, né? Então, nem para isso estão prestando, né? Enfim. Parece que está tudo morto, mas por vezes nós temos uma bela pitada de aparência, de beleza, de algo que fala, nossa, isso vai me dar esperança. Isso tem acontecido, irmãos. Quantas são as mulheres que estão infelizes no casamento aí? E aí ela arrumou um amiguinho lá, sabe? No trabalho. Ai, pastor, sabe como é que é, né? Quantas vezes ninguém me chama de bonita, ele me chamou de linda. Aquilo que estava morto parece que recebeu uma aparência agora, sabe? Uma pitada de esperança. Nossa, será que eu sou linda? São muitas as mulheres que têm isso, que passam por esse dilema, homens também. E não só relacionados a questões conjugais, sentimentais, mas em tudo na vida. Às vezes você está se sentindo o pior de todos. Aí chega o frentista para você e fala assim: "Ei, campeão, vamos colocar quanto de álcool aí?" Você fala: "Campeão, campeão, eu? Então põe 100 então, não é verdade?" Sabe, o que eu quero falar para você, querido, que essa é uma realidade que nós experimentamos. Nós vivemos lapsos de algo extraordinário em situações cotidianas. Por exemplo, a Juliana comentava comigo outro dia que às vezes quando ela volta de trem lá de Suzano aqui para Guarulhos, para São Paulo, ela volta de trem, é uma ação cotidiana, mas quando ela vê o pôr do sol, ela é arrebatada por aquela sensação. Então é uma sensação que traz uma beleza, um valor estético. Então é uma imagem que captura, que te traz esperança. Eu acho que todo mundo aqui já passou por momentos assim, não é? No dia a dia. Aquele dia que você começou a chover e você teve que dar uma corridinha de 50, de 30, de 25 metros do estacionamento até a sua casa. Você pegou chuva. Aquela chuva que você pegou, você falou: "Nossa, gostou disso aqui?" Até brinquei com vocês outro dia que eu estava ali cansado, passei na Ayrton Senna e vi um tucano. Quando eu vi um tucano, eu falei: "Nossa, que legal, um tucano em Guarulhos." Para mim, tucano só ia lá pro lado do Mato Grosso, mas não, eles vêm aqui também. Fazer o que eu não sei, mas vem, né? Então alguma coisa extraordinária acontece nesse mundo tão quebrado. E é interessante porque esses lapsos de algo extraordinário
eles parecem nos dar esperança em alguma coisa. Isso nos mostra que a nossa existência é maior. Há um propósito maior em estarmos aqui do que resumir a nossa vida a esse mundo aí, de trabalhar, de pagar conta, de infelicidade, de só reclamar e toda hora problema político, e toda hora problema na economia. Ainda falando do livro Liturgia do Ordinário, a Tish Warren vai dizer que ela precisava, eu preciso de rituais que me encorajem a abraçar o que é repetitivo, o que é antigo, o que é quieto. Então ela está dizendo, é por isso que eu preciso ir lá na igreja, aquilo lá me ajuda. Ouvir aquelas músicas, participar do sacramento. Nós precisamos disso, desses momentos de beleza. Amém, querido? Desses momentos que por vezes parecem, sabe, dar uma boa aparência a essa vida tão angustiante que nós temos. É como, por exemplo, aquela pessoa que está no leito do hospital com câncer terminal e de repente alguém aparece lá com um cachorro, um labrador, um golden retriever, ou um palhaço da alegria. É um fim tão angustiante, mas é um momento que parece trazer o quê? Esperança. Amém, queridos? Nós vemos a beleza no solo da guitarra, no pão de queijo quentinho. Nós vemos beleza no sorriso de uma criança, num gesto de bondade, num carinho que você faz no gato. Nós vemos beleza no atleta das Olimpíadas, sabe, aquele que está chegando com muito sacrifício. Já viu aqueles vídeos? Tem vídeos que eu assisto, aquilo eu me emociono. O cara machucou a perna e ele vai machucado assim, para poder cruzar a linha de chegada em último. Aí vem o pai dele ajudar, aí alguém quer expulsar o pai dele vai ajudando. Aquilo é emocionante. Quem aqui nunca se emocionou entrando no YouTube e colocando lá a vinheta pam pam pam, pam pam pam, pam pam paranana, e vendo Ayrton Senna do Brasil? Aí você lembra a década de 90, aquilo traz lágrimas a você. São momentos que você respira e você fala, nossa, a esperança. Então nós temos a frágil esperança através dessa beleza. Nós temos essa sensação. Só que aí nós percebemos que essa esperança, que parece ser essa beleza que nós estamos vendo, lá vem Salomão de novo e joga o balde de água fria. E ele diz, não é, porque dura pouco. Algo te emociona, algo te fortalece, algo te ajuda, não por muito tempo. Sabe por quê? Porque esse momento de beleza, de esperança, de alegria, de prazer que você teve durante um tempo, ela é só uma pista. E quando você busca na beleza desse mundo a resposta para o seu coração, você está chegando às pistas e ficando nelas, quando você deveria seguir as pistas. Não trate as pistas como destino. É isso que Salomão está dizendo. E qual é a conclusão para nós dessa manhã? A conclusão é que o tempo todo, o ser humano está encontrando pistas de algo maior. Essa sensação de alegria que você sente quando você ri, quando você bebe, quando você constrói algo grande, quando você tem um prazer refinado, quando você se aventura em algo, ela te traz uma esperança. Tem um propósito maior, é uma pista.
Só que se encontrar com essa beleza, de certa forma é animador, porque você participa daquilo, mas de certa forma também é frustrante. C.S. Lewis disse no livro Evangelho Puro e Simples: há tantas coisas nesse mundo nos prometendo aquilo que desejamos, mas nunca a promessa se cumpre. James Smith, no livro Na Estrada com Agostinho, ele vai dizer: de fato, a estrada tem um jeito estranho de mostrar o que parece ser a localidade final à distância, mas quando você chega lá, ela aponta para uma outra localidade, além dessa. Assim, bem quando você pensa que a amizade, a riqueza, a família, a influência seria um destino final, você fica lá um tempo e logo o local começa a perder o brilho. O que antes fascinava e mesmo por um tempo parecia ser a razão de viver, já não funciona mais para você. Tem gente que chega aqui na igreja e fala: meu Deus do céu, encontrei a igreja certa, misericórdia, cantaram uma música lá que eu chorei, e o pastor pregando então, nossa, coisa linda. 6 meses depois ele começa a chamar o pastor de endemoniado. Que culto chato, que demora. Tudo na vida é assim, irmão. Você começa a trabalhar numa área, você fala: rapaz, eu me encontrei. Um ano depois você está falando que aquilo é o inferno. É isso que ele está dizendo. Aquilo que você mirava e dizia: esse é o lugar, quando você chega lá você fala: esse não é o lugar. Quando você chega lá você fala: nossa, esse é o lugar que eu sonhava. Daqui a pouco começa a perder o brilho. Sabe qual é o nome disso? Rebel. Vaidade. Nós olhamos algo, vislumbramos algo, e quando olhamos de novo, sumiu. E o que nós precisamos acreditar? Porque Eclesiastes é um livro que é a celebração da alegria. Ele nos motiva, porque ele nos reposiciona. Então, o que nós precisamos acreditar? Primeira coisa, irmãos, nós precisamos acreditar que o que nós temos nos basta. Que a pista que Deus te deu para você chegar em um lugar, ela é suficiente. Ele vai permitir outra pista para você chegar em outro lugar, e depois outra pista para você chegar em outro lugar, e assim de glória em glória nós vamos avançando e sendo transformados segundo a imagem que vem dele. O problema é quando nós nos apegamos às pistas. O problema é quando nós colocamos nas pistas o destino final. O riso não pode ser o destino final. A amizade, a viagem, o trabalho, a conquista, a grande realização, o filme, a música, não. Mas Deus nos deu isso, e isto nos basta para nós chegarmos até algum lugar. Nós fomos criados dele e para ele. E é justamente em Cristo que nós começamos a olhar e perceber, a ouvir e entender. E o que a palavra diz? A palavra diz que haverá um dia onde nós habitaremos num lugar, e esse lugar será chamado de novo, a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Então lá será tudo perfeito para sempre, e nós precisamos crer nisso. Então, enquanto nós vivermos nesse mundo, as pistas que ele nos der, as pistas que ele nos fornecer, elas são suficientes. Isto nos basta. Foi o que Jesus falou, foi o que Deus falou para Paulo. Isso é suficiente, a minha graça te basta. O que eu estou permitindo na sua vida agora é o que? É um espinho na carne. Isso te basta, isso é suficiente. Não vá além
usando uma pista, usando uma dádiva que Deus te deu, quando o seu prazo de validade já está vencido. Tem gente que está depositando demasiadamente a esperança em algo que não vai ter a capacidade de solucionar os seus problemas. Irmão, não tente beber para resolver o problema, viajar para resolver o problema, trabalhar para resolver o problema, construir para resolver o problema, porque isso não vai ser possível. Você vai chegar em um determinado momento que você vai dizer, sim, eu consegui, mas com pouco tempo aquilo perde a validade e você volta ao mesmo dilema, não teve jeito. As pistas que o Senhor está te dando são suficientes, isso basta. Esteja à espera de um tempo do qual tudo novo se fará. Enquanto isso, vai vivendo, rindo, como alguém que chora por um mundo que está a passar. Mas chore como alguém que está rindo por um mundo que está por vir. O que é isso? Misture o choro com o riso. O nome disso, agridoce. A Juliana falou esses dias aqui na igreja. Haverá momentos de tristeza. Esses momentos de tristeza podem ser fundamentais para você. Haverão momentos de alegria, também serão. Não se apegue a uma alegria desenfreada, que você só precisa rir para ter sentido. Conquistar para ter sentido. Irmão, às vezes a coisa vai ter sentido você perdendo. Ou por outro lado, você não precisa só chorar para a coisa ter sentido. Por vezes é importante rir também. Ou seja, o que nós temos, isso nos basta. O que o Senhor está te dando, isso basta. Então, ria como quem chora por um mundo que está a passar. Por quê? Porque o mundo está chorando. Por quê? Porque o mundo está passando. Porque as coisas estão passando. Sinta alegria nisso, porque esse mundo está passando. Mas por outro lado, enquanto há uma certa alegria por um mundo que está a chegar, pela novidade que está a chegar, seja sensato, chore por isso. Coloque o pé no freio. E aqui, queridos, é a flexibilização da alma, é a dilatação do entendimento, é compreender que às vezes a coisa está alegre demais e nós precisamos da tristeza e ela vai cumprir um papel em nós. Ou por vezes a situação está, digamos que, submersa ao luto. Há luto demais, então nós precisamos de alegria. É aproveitar cada pista que o Senhor tem nos dado. Quando Ele nos chama para chorar, quando Ele nos chama para o luto, mas quando Ele também nos chama para a alegria. Sempre flexionando a nossa alma, sempre mostrando para nós, esse lugar não é o destino final, isso é apenas uma pista. Estou te levando para um novo lugar, lá será perfeito. Então aqui nessa vida, querido, tudo não será perfeito, e Ele vai te mostrar que não vai ser perfeito, para você acreditar que haverá um lugar perfeito. Mas quando tudo estiver muito sem esperança, tudo está muito imperfeito, tudo está muito depressivo, tudo está muito ruim, Ele te fortalece, Ele te alegra e fala, mas haverá algo que será perfeito, vamos lá, se anima, se alegra. Quando você estiver triste, Ele te alegra. Quando você estiver muito alegre, Ele te coloca tristeza, para te mostrar, esse mundo é apenas uma pista de onde você vai chegar. Você crê nisso em nome de Jesus? Jesus mandou nós olharmos para onde? Irmãos, quando Jesus quis mostrar que Deus cuida de nós, Ele falou, não fica ansioso não, Deus está cuidando de tudo. Olha para onde? Para as flores do campo, mas para as aves do céu.
Ele mandou nós olharmos para a sua criação, para nos lembrarmos que Ele tem cuidado de nós. Muitas são as pistas que Ele tem te dado, para mostrar que Ele está cuidando de você. Use essas pistas para chegar até Ele. Elas não são o destino final. A alegria, o vinho, as realizações, as pessoas, as viagens, as conquistas. Não, isso não é o destino final. Mas é uma pista que está sendo dada a mim, para eu chegar até Ele. Apenas procure ao seu redor. Apenas observe ao seu redor. Perceba, o perfume está entre nós. É Jesus. Você crê nisso, querido? Em nome de Jesus, essa palavra vem para acalmar o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Há um mundo aí fora que está tentando resolver o problema da alma na busca incansável pelo prazer. Bebe para distrair, sorria, trabalhe, conquiste grandes realizações, faça viagem, male. Qual é o problema nisso? Isso são apenas pistas. Isso pode nos levar a algum lugar, se nós enxergarmos as pistas como pistas, as placas como indicações e não como destino final. O destino final é naquilo que nós chamamos de novo céu e nova terra, onde não haverá mais dor. Amém? Porque Ele estará lá, plenamente habitando no meio de nós. Eu quero que você ore nessa manhã, porque de repente você diz: pastor Machado, eu sou essa pessoa. Porque se você falar que você é essa pessoa, irmão, vou adiantar uma coisa para você: eu também sou. Nós somos pessoas que nos fixamos em determinadas pistas e não queremos sair mais dali. Só que por vezes essas pistas já não têm mais efeito nenhum, já produziram o seu propósito em nós. Então é necessário abrir mão disso e permitir que o Senhor nos leve até um outro estágio, até um outro lugar onde nossa alma se confortará com esperança e com beleza, e assim nós vamos caminhando até chegar à eternidade. Não deposita, irmão, numa viagem a esperança e a solução da tua vida. Quantos são os casais? Outro dia eu peguei um rapaz e ele falou: eu tentei fazer uma viagem aí para salvar o meu casamento. Falei: que legal, cara. Falei: para onde você foi? Falei: não, eu fui para a Índia. Falei: mas Índia, salvar casamento? Falei: tá, podia para outro lugar, não? Falei: eu fui também, eu fui para Veneza, fui para o Nepal, fui para um monte de lugar. E aí, salvou? Falei: salvou. Foi um inferno. Pois é. Não deposite numa viagem, em experiências gastronômicas, em degustação de vinho, em noites numa balada. Não deposite nas amizades, nas grandes realizações, na pós-graduação. Não deposite nenhuma dessas pistas a solução para os seus problemas. Porque foi Deus quem permitiu nós sermos incompletos. Na última semana falamos sobre isso, justamente para a gente chegar até Ele. O que é que você está passando na tua vida? Isso basta. Pastor, mas eu estou passando por um momento de tristeza. Fica tranquilo, irmão, não vai durar muito tempo não. Daqui a pouco tem alguma coisa que te alegra. Daqui a pouco cai um dinheiro na tua conta lá, a primeira coisa que você vai falar é: ô glória!
Mas some de novo, murcha de novo. E assim vai. Vai dependendo dele e ele vai dizendo para você: a minha graça te basta. Apenas aproveite o momento que eu tenho te dado. Apenas me siga. Sinta o meu perfume. Veja a minha presença. Eu estou cuidando de você. Eu estou te levando para um lugar onde nós chamaremos de novo. Aleluia. Isso nos faz descansar ou não faz, irmãos? Amém? Porque lembra da pergunta? Por que assistir Copa do Mundo? Por que assistir Olimpíadas? Por que ir no monte? Por que ir na montanha? Por que ir na neve? Por que ir na Europa? Por que ir no Nordeste? Por que gostar do campo de girassol? Deus nos fez para amar essas coisas, para gostar dessas coisas, mas acima de tudo para compreender que essas são dádivas que estão nos levando até Ele. Esse não é o destino final. Nunca me esqueço daquele programa, lembra? Daquele programa 50 por 1, alguma coisa que passava na Record? Que o cara sempre, quando terminava a viagem, ele falava assim: mas essa ainda não é a viagem. Lembra desse programa? É complicado. Trabalhar com adolescente é complicado. Lembra? Você lembra dessa, não? Eu esqueço o nome do cara. É Garneiro, sei o que lá, Garneiro, que acho que ele é filho, um dos herdeiros lá da Clabin, né? Do negócio da Clabin lá. É alguma coisa Garneiro, é isso mesmo. Ele terminava a viagem dizendo: mas essa ainda não é a viagem. Isso vale para nós. Deus vai te dar muitas coisas para você experimentar. Umas boas, outras não tão boas. Está tudo dentro da providência. Mas esse ainda não é o destino final. Isso é a viagem. Continua, em nome de Jesus. Amém? Por vezes rindo como quem chora, por vezes chorando como quem ri. Ou seja, por vezes a dor está grande, mas a esperança está maior. Por vezes a alegria é grande, mas ela está controlada. É agridoce. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Agradeça a Deus por essa palavra. Feche os seus olhos.